Bom dia para quem acompanha a gente ao vivo no Facebook do Esporte Interativo. A gente já vai mostrando imagens do treino do Flamengo nessa terça-feira aqui no Ninho do Urubu. O Zé Ricardo comanda um treino tático lá do outro lado. E a gente já consegue ver um desenho de time titular que pode ser uma opção, já pensando no jogo contra o Atlético Paranaense na outra semana, mas também, obviamente, preparando o Flamengo para o clássico de domingo contra o Botafogo. O Zé está treinando sem os goleiros, mas na linha, no time titular, tem o Hever e o Donati na zaga, o Pará na direita, o René na esquerda, segue na lateral esquerda. No meio-campo tem o Márcio Araújo, o William Arão e o Rômulo voltando ao time. Aberto de um lado o Gabriel, o Trauco lá do outro lado e o Paulo Guerreiro aqui na frente. Então o Zé testando a opção que deu certo contra o Atlético em casa, com o René na lateral esquerda e o Trauco fazendo esse trabalho no meio-campo e na ponta, e trazendo o Rômulo também para o time, teoricamente na vaga do Diego, mas usando uma opção com 3 volantes, que foi uma opção que ele usou também contra a Católica lá no Chile. A gente vai mostrando imagens então aí da atividade. O Mancoejo está treinando no time reserva, ele que contra o Atlético ficou fora por causa de uma indisposição estomacal, e quem está treinando também no time reserva é o Everton. Ainda está lá, Lê? O Ederson também está treinando no time reserva, né? O Everton e o Ederson, os dois de colete laranja ali. Lembrando que o Everton está voltando de lesão, se recuperando de uma lesão grau 1 na coxa. Pode ser que o Zé prefira poupar o Everton do clássico de domingo, pensando na quarta-feira. O Ederson pode ser uma opção, quem sabe pode ser relacionado já no clássico desse domingo. Hoje a gente vai ter entrevista coletiva do Zé Ricardo, a gente vai poder tirar algumas dessas dúvidas, mas a gente vai mostrando imagens para vocês do treinamento agora. Vamos acompanhar um pouquinho. De longe a gente vai ouvindo um pouquinho do Zé Ricardo, das orientações que ele está passando para o time que está trabalhando lá do outro lado do campo. Já tem bastante gente participando aqui com a gente. O Nabson Rodrigues Silva, o Bruno Santos, o Wellington Barros. O Wallace está perguntando se o Donati ganhou a vaga de vez. Ao que tudo indica assim, né? Pelo menos é assim que o Zé está trabalhando agora. O Vaz não está treinando lá, ele não está usando zaga no time de coletes, né? Que teoricamente seria o time reserva, não está usando a dupla de zaga lá. O Vaz está trabalhando do lado de cá do campo, onde a gente não está mostrando agora, onde estão os outros jogadores que não estão sendo utilizados lá. No caso, tem o Felipe Viseu, o Berri, o Cirino, inclusive o Conca está por aqui também trabalhando. Depois a gente vai mudar de lugar e vai mostrar um pouquinho do lado de cá, que agora não dá para virar a câmera, que tem outros colegas filmando, mas a gente vai acompanhando a atividade lá do fundo, que é a principal, com os titulares, jogadores que devem sair jogando na partida contra o Botafogo no domingo. E como eu disse, o Zé já testando também um esquema, provavelmente para o jogo de quarta contra o Atlético Paranaense. O Henrique Oliveira está aqui dizendo isso, que domingo o jogo é uma espécie de preparação para quarta-feira na Libertadores. O Yarley está dizendo que o Zé tem que fazer jogadas ensaiadas nos treinamentos de bola parada, que está faltando isso no Flamengo. Lucas Vasconcelos dizendo que o Flamengo tem o melhor time do Rio e vai ser campeão carioca. O Ailton Araújo por aqui também, Adriano Lima participando com a gente. A galera vai mandando mensagem, acompanhando o treino do Flamengo nessa terça de manhã. Quando tem um ataque aqui, dá para mostrar um pouquinho do Conca ali. Será que dá? Aqui, Lê? Vamos mostrar um pouquinho só para quem está acompanhando no Facebook
ter uma ideia do que está rolando aqui do outro lado, né? Na metade de cá do campo está rolando treino com jogadores que não estão sendo usados lá pelo Zé, né? Aqui com o goleiro e os times divididos. O Conca tá ali de laranja, acho que ele deve ser uma espécie de coringa entre os dois times, né? O time que ataca, o Conca compõe. Tá aí o Marcelo Cirino, também participando aqui, o Ronaldo, Cafu, alguns meninos da base completando, o Adrian, o Viseu, o Berri, os jogadores que não estão sendo usados do lado de lá. Do lado de lá não tem zaga no time reserva, né? Só os laterais e o meio-campo. E o ataque, obviamente. Então, lá tem o Matheus Sávio, tem o Cuejá, Rodinei, o Mancoejo, Paquetá, o Ederson, o Damião, o Everton. E o time titular trabalhando também com essa formação que eu passei há pouco. O René continuando na esquerda, o Trauco mais avançado. E 3 volantes no meio-campo, o Rômulo um pouco mais solto, né? Márcio Araújo, Arão e o Rômulo trocando nessa função um pouco mais solta. O Evaldo está dizendo que aposta em 2-0 Flamengo contra o Botafogo. O Anderson diz que para ele o Vinícius Júnior tinha que treinar no time profissional. A gente já mostrou um pouquinho da atividade aqui. O Conca treinando com bola. Tá ali o Berrio recebendo agora, chutou, jogou a bola lá no outro campo. No meio do jogo lá do reservas contra titulares. Vamos voltar lá, ó, o Mancoejo com a bola. A gente está mostrando aí imagens do Trauco fazendo uma função mais avançada. Novamente, repetindo o jogo do Atlético Paranaense. O Trauco jogando um pouco mais à frente. E o René lá na lateral. Parou lá o Zé agora. Vamos ver o que ele vai pedir, se ele vai fazer alguma troca. Vamos ver o que vem agora. O que o Zé vai pedir lá. Parou para água, vem ali o Márcio Araújo, o Trauco, o Rômulo, todo mundo bebeu uma água. Vamos ver se o Zé vai fazer alguma troca de jogadores para esse segundo momento. O Ramiro diz que manteria o time que venceu o Atlético Paranaense e colocaria pela ordem de lugar, no lugar do Diego, como primeira opção Everton, depois o Mancoejo, depois o Sávio, por último o Ederson. O Ronaldo Ferreira acha que não é uma boa colocar o Rômulo. O Rogério aposta em 2-0 Flamengo. O Lucas está confiante que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. O Lizinho pergunta do Vinícius Júnior, não está treinando como profissional. O Brandon pergunta do Everton, está treinando lá entre os reservas. Está ali o Zé Ricardo conversando com o Rômulo. O Guerreiro conversando com o Mancoejo. Vamos ver se o Zé vai repetir, se vai fazer alguma troca, se alguém entra lá no time reserva. O Gutenberg disse, seria uma boa colocar o Trauco para jogar no lugar do Diego, já que ele é entrosado com o Guerreiro e o René lá na lateral. É uma opção, né? A gente tem que ver como o Flamengo vai se posicionar, mas temos ali 3 volantes e o Trauco do lado esquerdo. Deve ter uma certa mobilidade entre o Rômulo, o Arão e o Trauco. O Andrea Elson pergunta, caso o Flamengo avance para a final, qual seria a chance do Conca jogar? Acho difícil. Não sei que seja para o segundo jogo da final, mas mesmo assim é 7 de maio, então acho que talvez ainda seja precoce. O Conca começou a treinar com bola no fim da semana passada só. O Anderson diz que o Flamengo tem um ótimo elenco, mas peca às vezes na falta de atenção nos toques de bola, principalmente a zaga. Agora tem zaga, o time reserva, né? Entrou o Vaz e quem é o outro que tá ali de colete que eu não tô enxergando? É o Ronaldo? Acho que é o Ronaldo, né? Tá encoberto ali pela rede. Vai mexer no trabalho agora acrescentando 2 zagueiros na equipe reserva. Segue exatamente o mesmo time que a gente já passou. Tá ali, vamos tentar ouvir um pouquinho do Zé. O Leonardo Farias diz que o Ederson é a melhor opção para a vaga do Diego, na opinião dele. Libertadores não é carioca.
O Márcio quer saber qual é a previsão do Ederson, pelo amor de Deus. Acho que hoje, na entrevista do Zé Ricardo, a gente vai ter a confirmação se o Ederson vai para o jogo, pelo menos relacionado no banco contra o Botafogo ou não. Logo mais, acabando essa atividade, teremos a entrevista coletiva do Zé Ricardo. Tá aí, ó, trabalhando a bola, o Guerreiro pro Arão, o Gabriel toca pro Márcio Araújo mais atrás, ali na proteção na zaga, o Rômulo claramente mais à frente, um pouco mais solto. Lembrando que o Rômulo tá 1 mês sem jogar, né? A última partida dele foi contra o Resende, o Rômulo voltando para essa opção que o Zé já usou contra a Católica com 3 volantes, né? Usou Rômulo, Arão e Márcio Araújo, com o Rômulo e o Arão um pouco mais soltos, né? Os dois revezando, avançando um pouco mais. Tá aí, ó, o Trauco, ajeita a bola pro Rômulo, René recebe aqui na esquerda. Vai pro Trauco, Rômulo de novo, Flamengo fazendo ali as triangulações, tocando bola, acabou errando o passe, quem recebe é o Everton, volta pro Paquetá e o Zé vai trabalhando, sem goleiro, né? O objetivo não é chegar no gol, não é fazer gol, mas é um treino tático ali, testando já uma opção. Lembrando que amanhã o Flamengo tem um jogo treino na parte da manhã contra o Séries aqui do Rio de Janeiro. Esse treino não vai ser aberto para a imprensa, mas esse jogo treino, mas vai ser uma opção para o Zé testar a equipe, né? O último jogo do Flamengo foi o jogo contra o Atlético Paranaense na outra quarta-feira, então amanhã completa uma semana que o Flamengo não joga, vai fazer esse jogo treino para se preparar também para o domingo, para o jogo contra o Botafogo pela semifinal do Campeonato Carioca, já confirmado no Maracanã, 4 horas. Muita gente perguntando, será que o Ederson joga contra o Botafogo? Já já a gente vai encontrar essa resposta com o Zé Ricardo na entrevista coletiva. Daniel também querendo saber quem vai ser o substituto do Diego para esse jogo. E aí, pelo que a gente vê ali, acho que não vai ser exatamente um substituto do Diego, mas uma mudança de esquema, indo com 3 volantes para o meio-campo e usando o Trauco também mais avançado. Lembrando que o Everton é titular, ele está se recuperando de uma lesão, ele já treina ali com bola no time reserva, está lá na frente, na ponta. Talvez o Zé queira preservar o Everton nesse clássico contra o Botafogo e volte com ele na partida contra o Atlético. Aí pode ser que o René esteja ali na esquerda e o Trauco avançado, porque o Everton ainda está no time reserva. Talvez depois o René saia, o Trauco volte para a lateral e o Everton entre ali do lado esquerdo. Tudo vai depender. Vamos ver como é que vai ser a semana, o que quiser tá planejando. O Márcio Júnior está perguntando justamente isso, o Everton no time reserva. O Renato acha que 3 volantes não funciona no meio do Flamengo, que deveria ter o Lucas Paquetá ou o Everton. O pessoal está perguntando do Arão, Daniel Corrêa. Arão está ali no time titular. A Diana acha que o Guerreiro faz 2 contra o Botafogo. O Caio aposta em 3-0 Flamengo. O Valmir quer saber se o Everton joga. O Wanderson diz que o Cirino é uma boa para o segundo tempo. Contra o Atlético ele entrou e mexeu com a torcida, mexeu com o espírito do time dentro do jogo. O Júnior está perguntando, cheguei agora, contra quem é o jogo treino? O jogo treino será contra o Séries, aqui do Rio de Janeiro, do futebol carioca, amanhã de manhã, mas fechado para a imprensa. A imprensa vai ser liberada no treino na parte da tarde. O Leonardo aposta em 3-0 para o Flamengo. O Jefferson acha que o Rômulo vai voltar metendo gol contra o Botafogo. O Leandro já imagina um meio com Conca, Diego, Ederson e o Guerreiro na frente. O Jorge Leonardo diz que, pelo que acompanha dos treinos, acha que o Ederson já está pronto. Ele no lugar do Diego, pelo amor de Deus. O Leandro pergunta do Berrio. O Berrio está treinando aqui do outro lado entre os reservas. Vale lembrar que o Berrio está suspenso na Libertadores. Ainda tem mais 2 jogos para cumprir. Então, se o Zé já está testando e projetando alguma possibilidade no clássico contra o Botafogo, pensando no Atlético de quarta, o Berrio deve ir para o banco de reservas como uma opção para o segundo tempo, para ele não fugir muito do time que vai ser o time titular também na quarta-feira lá em Curitiba. Parou ali de novo o Zé. Tá dando algumas orientações. Treino já caminhando aqui para a parte final. O Zé segue ali orientando, explicando.
Lembrando que daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do Zé Ricardo, a gente vai poder esclarecer algumas dúvidas, né, que tá todo mundo perguntando aqui. O Paulo Igor falando, ele poderia ter o Trauco na ponta, o Manco no meio, o Paquetá, que é da posição. São várias opções, várias dúvidas que só o Zé Ricardo vai poder responder na coletiva de daqui a pouquinho. O Rodolfo dizendo, para o segundo tempo entra o Berrio. Cirino só no caso do Berrio não jogar, e pensando na quarta-feira. Júnior diz, mesmo time de quarta, só colocar o Paquetá no lugar do Diego. Ou seja, torcedor palpitando, né, dando sugestões, pensando em opções para o Zé Ricardo. Daqui a pouquinho ele fala na entrevista coletiva e a gente vai poder tirar todas essas dúvidas e vocês vão poder acompanhar a coletiva aqui no Facebook do Esporte Interativo também. A gente agradece a galera que participou aqui com a gente, que está acompanhando essa manhã de treino aqui no Ninho do Urubu. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista do Zé Ricardo. Foi mal, né?